sou a Cíntia Braga, eu sou professora de História, fiz a graduação em História há um tempo, depois também desenvolvi uma carreira na pós-graduação, né? Fui fazer mestrado no Rio de Janeiro, fiz um mestrado na área de Sociologia e depois fiz um doutorado também em História. E essa carreira acadêmica me rendeu uma aproximação em termos mais teóricos com o campo do audiovisual. E aí depois então dessa minha relação mais teórica, né, com os estudos de teoria da comunicação, teoria do cinema, né, pesquisando sobre autores e referências do cinema nacional e a teoria do cinema, eu resolvi passar a produzir, a ser uma realizadora mesmo no campo do audiovisual, com experiências que nasceram primordialmente assim, na minha atuação como professora. No primeiro momento a gente então começa a utilizar o audiovisual como um recurso didático, e aí então com o tempo isso vai ganhando outras dimensões, né? Vai ganhando uma dimensão de explorar mesmo a linguagem do audiovisual, a linguagem cinematográfica, né, como um campo muito frutífero para poder construir não construir apenas uma relação com o real, com o documental, melhor dizendo, né, mas também com o ficcional, né, e a partir então desse primeiro contato teórico, eu comecei a escrever roteiros. Foi então em 2013 que eu comecei então a produzir cinema diretamente, fazendo roteiro, e aí eu tive a oportunidade de ser premiada na Secult com um projeto de roteiro que eu finalizei com um roteiro de um longa chamado Coisas Nossas. Dali do roteiro da premiação que eu então obtive da Secult, eu tive portas abertas para trabalhar em trabalhos de outros realizadores, né, em projetos de outros realizadores aqui do estado, inclusive numa série de TV para a Rede Gazeta, né, a série Raiz. Eu tive a oportunidade de trabalhar na equipe, e isso foi uma grande escola também para mim. Paralelamente a isso, fazendo os meus próprios projetos, né, tentando aí então encabeçar editais, né, tentando emplacar aí com projetos que tivessem recursos. E aí então chegamos no que a gente está produzindo hoje, né? Eu tive a oportunidade de fazer cinema de guerrilha também, que a gente chama aqui, né? Quando coletivos de artistas, coletivos de realizadores, de atores se unem para poder produzir roteiros de artistas de maneira independente. E aí então a gente conseguiu produzir com um coletivo de artistas que eu participo, chamado Pão de Sal. A gente então rodou o meu primeiro curta de ficção. Tem até 5 horas para entregar. Legal o quê? Diploma, onde é que tá o diploma? Mas olha o que eu achei aqui. A prova do crime. A gente sabe que o edital não contempla todo mundo que quer fazer cinema, né? Então a gente vai procurando as formas alternativas. Esse foi um caminho pelo qual eu passei até chegar na produção que a gente então está dirigindo, e aí é totalmente envolvida aí, que é o Capixabas de Luta, essa websérie, a partir dessa incursão aí teórica, acadêmica, né, que eu então comecei a me inspirar e dar essa vontade de produzir isso a partir de autores aqui do Brasil, principalmente, mais especificamente o movimento do cinema novo. O cinema novo, na figura em especial do Glauber Rocha, é um personagem que protagoniza a minha tese de doutorado, né, que é basicamente a análise de 5 obras do Glauber Rocha. O nome da minha tese é O Cinema Místico Revolucionário de Glauber Rocha, onde eu analiso aspectos políticos, culturais e religiosos da obra dele, nessas 5 obras, e a partir desse contato com Glauber Rocha, né, e dessas experiências acadêmicas de pesquisa, eu então descubro o cinema novo, né, que é toda uma proposta de um cinema que se nega a importar fórmulas de fora para falar da nossa realidade, né? O cinema novo, ele se valida de toda a sua própria precariedade, né? A sua própria falta de recursos para produzir cinema num mundo subdesenvolvido que somos.
é uma marca do Cinema Novo. O Cinema Novo vem para mim como um grande presente, né, para eu poder descobrir esse Brasil pelas telas do cinema de uma maneira absolutamente autêntica, original, com uma estética inovadora, né, revolucionária, que o Glauber Rocha, como um expoente muito importante do movimento, vai me apresentar. Não só ele, Leon Richman também é outro nome que eu tenho muito apreço. A gente tem Joaquim Pedro de Andrade, né? Temos Domingo Oliveira, né? Muitas referências do Cinema Novo que me jogaram, me fizeram matar essa sede, né? E assim, o Cinema Novo vai gerar o Cinema Marginal também, que é uma escola que eu tenho muito apreço também. Bebo nessa fonte também do Cinema Marginal com Júlio Bressani, Rogério Sganzella, né? São nomes mais do que fundamentais para essa minha formação. Ei, seu Zé! Acorda, seu Zé! Tô afim da zóia do tutu. Qualquer coisinha eu passo fogo. Os russos, né, eu tenho uma certa, assim, eu gosto muito de Vertov, Eisenstein, os alemães Fassbinder, né, e gosto também da escola da Nouvelle Vague, Godard, Truffaut, Bergman, com certeza é um nome também de peso. E assim, gostaria de chamar a atenção para uma influência internacional que são os italianos, né? Os italianos têm muito mais também, acho que, influência do neorrealismo, principalmente na figura do Pasolini. Que é também um nome que dialoga muito com Glauber Rocha, né? É um nome que ali os dois, os malditos, né? Eu tenho esse fascínio aí por esse marginal, por esse maldito, né? Eu acho que aqui no estado a gente tem ganhado um ritmo interessante, principalmente com a ampliação mesmo, né, dos editais, das políticas públicas para a cultura, que ainda que tímidas, né? Mas eu acho que diante de um quadro que se apresentava, por exemplo, há 10 anos, né? Era muito mais precário, né? E era muito mais difícil se produzir, porque você também tinha uma demanda por um equipamento que era mais caro, né? Porque antigamente você tinha que filmar com, né, a câmera 35mm e o rolo de filme era caríssimo, né? Então você tem uma democratização do acesso ao recurso audiovisual em função das novas tecnologias. Inclusive o Soderbergh, né, que é um outro cineasta que eu admiro muito, fez o último filme dele todo em celular 4K. Né? Então, assim, a gente vê que essas são as novas tecnologias possibilitando a criação do audiovisual, que não mais algo restrito a uma elite, né, apenas. Agora nós vamos dar uma pausa para um intervalo aqui do curta vídeo e na volta então a gente vai falar sobre a websérie Capixabas de Luta.